Mateus capítulo 7, amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Serei breve, objetivo, mas esta compreensão precisamos ter. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Repita comigo o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Coloque a Bíblia sobre o centro. Vamos glorificar a Deus com as palmas. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala conosco na sua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Aqui está falando acerca dos dois fundamentos. Tudo nesta vida tem um alicerce. Tudo nesta vida tem uma base. E a base da nossa fé é a palavra. A palavra do Senhor nos diz no livro de Romanos 10:17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, ou seja, pela palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o nosso alicerce da nossa fé, ele vem da palavra. Se alguém quer edificar a sua vida com Deus, espiritual, ou seja, fazer a vontade de Deus, não tem outro método. O método de nós recebermos milagre, ou de nós clamarmos por milagre, clamarmos pelo Espírito Santo, como estamos na quarta-feira e também nos 40 dias do fortalecimento. Para que haja fortalecimento na vida de uma pessoa que vive da fé, ela tem que estar amparada e baseada na palavra. Se a pessoa tem outra regra de fé, outro alicerce para com a vida dela, e ela almeja crescimento, ela almeja resultado, isso não vai se passar de um engano. Isso não vai se passar de uma pura mentira. Não tem outro alicerce para crescimento, para fortalecimento, para prosperidade, para avivamento espiritual, se não vier por intermédio da palavra de Deus, da palavra que cura, da palavra que transforma, da palavra que restaura o que porventura que está destruído. Então aqui está dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Amados, na época de Jesus, como também na época da atualidade que vivemos, muitas pessoas ouvem. Na época de Jesus também, muitas pessoas ouviam a palavra vinda de Jesus, mas poucos eram aqueles que davam ouvido.
aquele que somente ouve. Ouvir é você estar com os ouvidos abertos para aquilo que você está ali contemplando. Ou melhor dizendo, você não é surdo. A pessoa não sendo surda, automaticamente ela ouve. Às vezes até sem querer. Às vezes ela ouve de uma forma dizendo assim: eu até nem gostaria de ouvir isso, mas estou ouvindo. Mas esta palavra, o alicerce que Deus fala, é aquele que ouve. Olha aqui, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Aí mais à frente ele diz o quê? Não somente ouve, mas as pratica. O ouvir não muda. O ouvir não faz que a pessoa tenha um avivamento na vida dela, não leva ela à prosperidade, não leva ela a um resultado de milagre. O que faz com que uma pessoa ela venha a tomar posse de grandes prodígios e grandes maravilhas na vida dela é a prática do que ela ouve. A palavra do Senhor nos diz que tudo que o Senhor fala para mim, para nós, não volta vazio, mas se provém o resultado para o qual ela está sendo enviada. Esta palavra de hoje está sendo enviada com qual propósito para a nossa vida? Para você que está nos acompanhando pela internet, com o intuito de dizer para nós o seguinte: eu quero que você seja não somente ouvinte, eu não quero que você seja um espectador que ache bonito a minha palavra, que ache interessante a pregação do pastor, da pastora, seja lá de quem venha a ser, e diga: nossa, que palavra avivada, que palavra poderosa, que palavra cheia de fogo, cheia de poder. Amados, a palavra só tem poder, só tem avivamento se tiver transformação, se tiver manifestação do trabalhar de Deus, do operar de Deus. Caso contrário, não se passa de mais alguma coisa que você ouviu. Deus não quer que nós sejamos conhecedores de mais uma religião, de mais um conhecimento. Está cheio de pessoas, amados, que conhecem, mas você vai ver que a eficácia da palavra não está na vida dela. O resultado da palavra não está na vida dela, não está na vida dele. É isso que Deus quer, não. O que Deus quer de nós, amados, é que a nossa vida esteja edificada sobre a rocha. Qual rocha? Jesus. Jesus é a rocha que foi rejeitada por muitos, que até o dia de hoje é rejeitada por muitos. Mas aquele que vive de acordo com a palavra, com aquilo que vem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ele edifica a sua vida em quê? Na rocha que é Jesus. E quando nós edificamos a nossa vida na rocha que é Jesus, o que acontece? Nós deixaremos de passar por lutas? Não. Mentiroso que falar que você vai deixar de passar por luta, que você não terá problemas. É mentira quem fala isso. É ao contrário. Quanto mais você venha se aproximar de Deus, quanto mais você venha procurar fazer a vontade de Deus, maior vai ser sua guerra, maior vai ser sua luta. Por quê? Você terá um inimigo. Você terá alguém que vai se opor da sua fé, vai se opor da sua comunhão com Deus, vai se opor daquilo que você está fazendo, dando ouvido à voz de Deus. Se você não orar, você começa a orar, o que vai acontecer? Você vai levando, você está comprando uma guerra, sim ou não? Está comprando uma guerra. Se você não era fiel a Deus, auxiliando na obra, e você começa a auxiliar, você vai comprar uma guerra? Vai. Amado, só compra a guerra, só enfrenta a luta aquele que luta. Aquele que cruza os braços e se oculta da luta, esse não passa por nada.
Agora aquele que fala, não, eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, queira quem queira, eu vou fazer a vontade de Deus, que eu fui chamado para fazer o quê? A vontade de Deus. E aqui Deus está dizendo que aquele que edifica, aquele que é prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha, deixa de viver na vida dele. Não, olha aqui, ó, e cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram com impetos contra aquela casa. Qual casa? A casa do prudente, a casa daquele que não somente ouve, mas pratica. A luta vem, a dificuldade vem, a barreira vem, a perseguição vem, os combates vêm, mas o que acontece? Olha aqui, ó. E deram com grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas no versículo 26 diz em Mateus 7: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem. Quando diz homem, fala acerca do ser humano, da pessoa, espécie humana, independente de ser homem, independente de ser mulher. A pessoa que é cessada, a pessoa que é prudente, ela edifica, ela vai construir a sua casa, amados, num chão areioso, num chão de brejo. Não vai, porque ela é prudente, ela sabe que ela está construindo algo para o amanhã, não algo para o momento. A nossa vida não é algo momentâneo, é algo que a gente vai viver, não um momento, mas uma vida. E nós temos que viver de qual forma? De acordo com a prudência da palavra, de acordo com a sabedoria que Salomão buscou de Deus. Ele tinha a oportunidade de pedir o que ele quisesse, e ele pediu o quê? Sabedoria e conhecimento, porque ele sabia que através da sabedoria e através do conhecimento ele estaria adquirindo outras demais coisas. O que a sociedade mais se oculta de buscar? Porque a nossa sociedade muito sofre, a maioria sofre para entrar no mercado de trabalho, para poder até mesmo ter um financeiro melhor, porque não tem conhecimento. Se a gente pesquisar, mas a gente vê que não existe falta de trabalho, existe falta de pessoas capacitadas, existe falta de pessoas que buscam conhecimento e buscam sabedoria, busca se alicerçar em algo. Existem pessoas que, se você sentar do lado dela e falar o que você tem de objetivo, tem pessoa que não tem nenhum, ela não pensa em nada, ela não busca nada. Uma pessoa dessa, mas ela está sendo prudente? Não, ela está sendo o quê? Um insensato. Ela está pensando no quê? No momento. Ela não está pensando na vida. A vida não é um dia, a vida não é um mês, uma semana. A vida, ela pode se ter fim, pode se chegar até 120 anos. E aí? Se eu tiver 30 anos e eu vou chegar a 120 anos, quantos anos eu tenho ainda para viver? 90 anos. 90 anos. Tem pessoas, amados, que vivem a vida como se tivesse mais um dia só para viver, mais uma semana, mais um mês, porque não pensa em nada, não busca se alicerçar em nada, não busca solo em nada na vida, e só resiste, amados, só prospera, só tem avivamento, seja espiritual, seja em qual área venha a ser. Avivamento é dar vida ao que existe. Só aquele que não fica, mas estagnado, parado, mas aquele que entende que a vida não é um momento, mas sim a vida é
ela é algo que pode perdurar até 120 anos. E aqui existem duas qualidades de pessoas: aquele que ouve e aquele que não ouve. Aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve, mas não pratica. É o conhecedor de ouvir, conhecedor de ver, mas na vida da pessoa não tem nada daquilo que ela ouve, não tem nada daquilo que ela vê. Às vezes ela até lê livros, busca conhecimento, mas na verdade a prática do conhecimento não tem nada. E prudência, amados, não é saber, não é conhecer, é executar o que sabe, é executar aquilo que vem de encontro à sua vida de conhecimento. Não adianta eu ser um engenheiro e eu nunca executar nada na área de engenharia. Não adianta eu ser um professor e eu nunca lecionar ninguém. Está servindo de quê esse meu conhecimento? Nada. É ou não é? Não está somando em nada. O que Deus está falando para nós? Faça valer o que eu tenho te ensinado. Faça valer o que eu tenho te dado como experiência, como sabedoria, como conhecimento. Faça valer. Quando você ouve uma palavra, de manhã, mas à tarde aqui eu tive um testemunho do irmão Damião, da sua esposa. Num dia eu cheguei e vi aquela mulher ausente dos cultos, não um, não dois, vários cultos. Eu falei: minha irmã, em nome de Jesus, a partir de hoje a senhora vai começar a vir aos cultos. Ela tomou posse daquela palavra, mas ela chegou a ficar 3 meses sem vir na igreja. Ela só mandava o seu esposo vir, trazer a sua oferta, o seu dízimo, até mesmo muitas das vezes levar ceia. No momento que ela recebeu aquela palavra do altar, do homem de Deus, da palavra de Deus, ela está vindo constantemente. Por quê? Aconteceu mágica? Não, aconteceu prática. Aconteceu prática da fé. A fé de ouvir não funciona mais. A fé de conhecimento também não funciona. A fé que funciona é a fé que se ouve e que se executa. Essa fé que Deus está dando para nós nessa noite. Essa fé que Deus está dizendo para nós. Porque vai vir luta, vai vir vento, vai vir chuva, vai vir tempestade, vai vir situações adversas. Mas nesta hora nós temos que fazer o quê? O Senhor Antônio dá para nós. Nesta hora nós temos que fazer o quê? Se alicerçar naquilo que Deus tem nos mostrado de conhecimento, de sabedoria, aquilo que nós temos de potencial. Porque todo mundo tem potencial. Mas o problema da pessoa é que não faz uso do potencial que possui. Existem pessoas ricas em potencial, mas pobres em práticas daquilo que possuem. E nós só seremos pessoas abençoadas, só seremos pessoas bem-sucedidas se nós começarmos a executar o que conhecemos. Caso contrário, nós se passaremos de pessoas mentirosas, de pessoas que ninguém acredita. Por quê? Se eu sei que a irmã sabe fazer bolo, e eu preciso de bolo, e eu nunca vejo bolo na sua vida, a irmã fazendo bolo, o que eu vou pensar? Nossa, só sabe fazer bolo, mas nunca faz bolo. Eu vou dar crédito para a irmã? Por que as pessoas não conseguem dar crédito para muitas pessoas? Porque só sabem que ela frequenta uma igreja, que elas são isso, são aquilo outro, mas não vê a prática daquilo que a pessoa é, daquilo que a pessoa diz professar. Amados, o mundo está cansado de nome. As pessoas querem ver resultado. Ninguém gosta de coisas de nome. Alguém gosta de ser enganado por nome, por marca? Quem gosta mais? Nós queremos resultado, amados. Nome. Todo mundo está cansado de ver pessoas com nome, com títulos, com isso, com aquilo. Mas quando você vai ver a realidade da prática, não é nada daquilo que o nome diz, que o que a pessoa aprendeu, o que a pessoa leva com título. Fuja de nome, busque resultado. O nome sem resultado é vergonhoso, sim ou não? Tudo na vida. Se você leva o nome que é pedreiro, seja um bom pedreiro.
Se você leva o nome, você é esposa, esposo, filho, filha, igual a mim, pastor, igual o pastor Antônio, pastor, nós temos que honrar o nome que temos nos ombros. É fácil isso? Ser leal com aquilo que Deus nos deu? Com a palavra que Deus confiou na nossa vida? Não. E se a gente não for leal, a gente vai ser o quê? Vergonha para o reino de Deus. Vamos ser vergonha para a nossa casa. Vamos ser vergonha para quem? Para a sociedade. Deus está falando, eu quero você não só ouvindo, não só conhecendo, eu quero você tendo prática. Eu quero você sendo uma pessoa leal com aquilo que eu tenho te ensinado, com aquilo que eu tenho trazido de conhecimento para com a sua vida, para com a sua casa, para com aquilo que eu tenho entregado para você. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Feliz é você que está aí, amados, porque você está aí para receber e a sua cobrança é menor. Sabia que tem pessoas, amados, que era para estar aí no seu lugar, e tem pessoas que muitas das vezes já era para estar aqui no lugar de outras pessoas? O que Deus quer dizer com isso, amados? Seja sincero com você mesmo. Se você estiver sendo imprudente, reconheça que você precisa recomeçar. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a sua casa vai cair. Como diz o ditado aí fora, a casa vai cair. Quem já ouviu esse ditado, amado? Caiu a casa. É verdadeira, mas se não é prudente, seja em qual área venha ser da sua vida, mais cedo ou mais tarde acontece o que você não gostaria e o que você não espera. Agora, se é prudente, se é uma pessoa que faz uso do que sabe, do que aprende, do que a palavra de Deus diz, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir barreira, porque a nossa vida, amados, é constante luta. Quem reconhece isso? A nossa vida é constante barreira. Não é nem um leão por dia, agora está sendo 2, 3 ou 4 por dia. Não adianta. Você praticando, você vai ter luta. Você não praticando, vai ter luta dobrada. Será que não é melhor praticar então? Será que não é melhor fazer o que é certo? Deus está falando comigo, Deus está falando com nós. Falando o quê? Eu quero construir algo lindo na sua vida. Quem reconhece que Deus tem algo lindo para construir na sua vida? Isso não depende de ninguém não, mas não depende do seu marido, não depende, você que é casado, da esposa, do filho, da filha, do pastor da igreja que você congrega. Amados, a sua vida, como diz um ditado aí fora, Deus deu a vida para cada um cuidar da tua. Quem reconhece isso? Você é responsável pelos seus acertos e pelas suas falhas, é ou não é? Mas o erro do ser humano qual é? Quando ele falha, ele quer culpar quem? A mulher quer culpar o marido quer culpar a mulher, o filho quer culpar a mãe quer culpar o filho, o pai. Ninguém, amado, quer reconhecer suas falhas, é ou não é? Se o mundo fosse de pessoas que reconhecessem das pedras que deixam no caminho e ele mesmo tropeça, mas nem outro que tropeça, ele mesmo, o mundo seria outro, mas é que as pessoas quando tropeçam, elas já xingam o vizinho, xingam a vizinha, xingam a mãe, o pai, a igreja, a religião, em vez de olhar para si mesmo e falar, eu mesmo deixei essa pedra aí, eu mesmo falhei nessa área, eu mesmo sei o caminho que eu deveria andar e tenho andado errado. Amém? Essa palavra que Deus tem para nós. Louve a Deus com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Deus tem algo forte para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.